Qual é o melhor dos títulos de renda fixa para você? Tesouro IPCA mais 7 ou CDB IPCA mais 9? Porque, bom, se a gente olha para o Tesouro, a gente vê ali realmente taxas maiores do que isso até. Inclusive, em alguns momentos, IPCA 2029 chegando a pagar IPCA mais 8. Só que ele não tá sozinho nessa. Nesse mesmo momento que eu tô gravando o vídeo, tem vários outros títulos de renda fixa pagando coisa como IPCA mais 9, como esse exemplo aqui, que tá na tela. E é nesse momento que muitos investidores passam a se perguntar por que essas taxas estão tão altas? Qual dos dois títulos é melhor aqui? Quais são as principais diferenças entre eles? E como é que você faz para escolher o melhor deles para colocar na sua carteira de investimentos? É isso que eu quero te mostrar no vídeo de hoje. Boa, vamos lá e eu quero te explicar isso no detalhe, como é que você monta uma carteira de investimentos com esse tipo de renda fixa, como é que você escolhe qual das duas é melhor, mas eu não posso fazer isso sem antes te dar um contexto econômico do que está acontecendo, porque afinal de contas a macroeconomia do nosso país tem tudo a ver com as taxas da renda fixa. A gente já sabe, por exemplo, que a Selic está nas alturas nesse momento, voltando ao patamar de 14,25, que é o maior nível desde 2016, quase 10 anos atrás, e a previsão inclusive é que ela fique ainda mais alta nos próximos meses. Isso significa na média no Brasil que o custo de crédito ele tá alto, ou seja, o custo de você pegar dinheiro emprestado para fazer uma outra coisa com esse dinheiro tá mais caro. Isso é verdade tanto para nós, pessoas físicas ou jurídicas que estamos lá no nosso dia a dia querendo captar dinheiro de bancos, de empréstimo, de financeiro, de qualquer coisa do tipo, para colocar no nosso negócio, na nossa vida, mas isso também é verdade na outra ponta. Para os bancos e para o Tesouro Nacional, para pegar dinheiro emprestado e continuar tocando as operações deles com esse dinheiro também, isso também tá mais caro. Ou seja, de forma meio superficial, dá pra gente dizer que quando a Selic tá mais cara, os títulos de renda fixa passam a pagar juros mais altos por causa do custo de crédito maior. E como a inflação nos últimos 12 meses está beirando ali 5,5%, com expectativa de aumentar ainda mais nesse ano 2025, e a meta da inflação, na verdade, seria de 3%, segundo o Banco Central, esse já é um insumo necessário o suficiente para a gente entender que a Selic não vai baixar de forma contundente enquanto a inflação não voltar para a meta. Beleza, mas essa história de Selic, de inflação, a maioria de vocês já deve estar mais por dentro. Beleza, Felipe, mas essa história de Selic e inflação eu já estou mais por dentro. Eu quero entender de fato como é que funciona a diferença desse CDB para o Tesouro, como é que eu escolho para minha carteira. Boa, vamos lá agora entrar em detalhes neles dois para a gente entender de fato as diferenças. O primeiro deles é se a gente olha para qualquer título do Tesouro aqui disponível no próprio site do Tesouro, tem um monte ali, o Educa Mais, o Renda Mais, o IPCA, o Pré e o Selic. E aqui a primeira informação que a gente já sabe é que a gente está emprestando dinheiro para o governo federal. E é justamente por isso que a gente chama os títulos públicos de investimento mais seguro do Brasil. E a principal razão por trás disso é que você está literalmente emprestando dinheiro para o dono do dinheiro do Brasil. Ou seja, também é o governo federal que decide quando ele quer emitir mais papel moeda, por exemplo, para pagar a dívida se for necessário. Além disso, também é o governo que detém a receita mais previsível de todos os tempos, que é através da arrecadação de impostos. E aí quando a gente junta esses dois argumentos, a gente entende que sim, um título do Tesouro Direto é o título mais seguro do Brasil em termos de risco de crédito. A chance do governo não te pagar o que ele deve é mínima. Então, beleza, se a gente olha para essa segurança sob uma ótica de vantagem do Tesouro IPCA, a gente já tem uma delas aqui. Uma segunda vantagem do Tesouro IPCA é que ele tem uma liquidez muito fácil. Ou seja, imagina que eu invisto aqui no Tesouro IPCA 2029. Esse título, ele só tem vencimento daqui a 4 anos. Agora, se eu invisto nele hoje e eu quero resgatar mês que vem, daqui a 3 meses, por exemplo, eu consigo tranquilamente retirar o meu dinheiro desse título, porque ele faz parte de um mercado onde tem muito comprador e vendedor querendo negociar esse mesmo título aqui. Ou seja, ele é muito líquido. Ah, Felipe, mas se eu resgatar o meu Tesouro IPCA daqui a 3 meses, pode ser que eu saia com a rentabilidade negativa, com a marcação a mercado. E isso é verdade, mas é um outro assunto. O fato é que você tem liquidez para sair. É diferente, por exemplo, do que se você tivesse um apartamento para vender. Esse apartamento vale 300 mil reais. Todo mundo sabe disso. É um consenso que naquela região ele vale 300 mil reais. Agora, se você quiser vender esse apartamento de hoje para amanhã, nessa semana ainda, com certeza você vai precisar queimar um preço ali, vender por 250, 240, para conseguir talvez vender rápido. Trazendo para a linguagem do mercado financeiro, você não tem um hall de compradores disponíveis o tempo inteiro para comprar aquele apartamento que você queria por 300 mil a qualquer momento. Então, esse apartamento ele não tem uma liquidez muito boa. Então, aqui a gente já consegue compreender que sim, é uma vantagem do Tesouro IPCA essa liquidez de você conseguir o preço que ele vale hoje, todo de volta na sua
sua conta na hora que você quiser vender. Agora, uma desvantagem do Tesouro é que, por ele ser um investimento mais seguro quando se fala de renda fixa, ele tem uma rentabilidade que é limitada quando comparada com outros pares privados, como a gente vai mostrar logo à frente. Beleza, então a gente lista aqui algumas vantagens e algumas desvantagens. Vamos olhar para os CDBs, que eu dei o exemplo aqui de um CDB IPCA mais 9. Ora, quando a gente olha logo de cara, você deve pensar, Felipe, isso aqui é muito mais vantajoso. Olhar para a rentabilidade, eu estou comparando o IPCA mais 9 com o IPCA mais 7, 7,5 ali do Tesouro. E a verdade é que sim, essa é uma primeira vantagem muito clara quando a gente compara um CDB como esse. Se a gente bota numa curva de 5 anos, por exemplo, uma diferença de um título IPCA mais 9 com outro IPCA mais 7, você vê que a linha vermelha ela fica bem por cima assim. E ela vai aumentando essa distância de rentabilidade ano após ano. E como a maioria de vocês aqui investe pensando no longo prazo, vamos aumentar esse prazo. Ó. Imagina que a comparação segue para 10 anos de prazo. Enquanto que um CDB IPCA mais 9 teria rendido 285%, o Tesouro IPCA mais 7 teria rendido 220%. A gente está falando de uma diferença de 65% aqui, que não é desprezível. E se a gente dá um passo além, coloca 20 anos de prazo, essa diferença ela vai para casa dos 400%. Ou seja, é uma diferença de você pegar o seu dinheiro hoje, multiplicar ele por 5 vezes e só de diferença de taxa de um título para o outro você teria essa multiplicação por 5. Então é irrefutável que a rentabilidade é maior. Só que também nem tudo são vantagens aqui. E se a gente vai dar uma olhada mais ampla ainda sobre os CDBs, por exemplo, eu tirei um print completamente aleatório aqui, no dia que eu estou gravando esse vídeo, dos ativos que estavam disponíveis em IPCA mais ali dos CDBs. A gente vai ver IPCA mais 9, IPCA mais 8,3, IPCA mais 8. E aí a gente vê que, na média, eles continuam mais altos do que as rentabilidades dos tesouros IPCA mais aqui, independente do prazo que a gente está olhando. Uma outra vantagem dos CDBs é que eles são cobertos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que basicamente fala que você pode reaver um investimento de até R$250 mil. Caso um banco desse aqui venha a quebrar, você recebe esse dinheiro de volta nesse limite. E se você tiver um portfólio de investimentos de pelo menos 4 CDBs em bancos diferentes, você tem uma cobertura de até R$1 milhão por CPF, respeitando essa limitação do FGC. Então sim, essa aqui é uma outra vantagem que a gente encontra nos ativos quando você empresta dinheiro para instituições financeiras. Agora, é óbvio que existem desvantagens também. O risco de crédito de um CDB, ou seja, de você emprestar dinheiro para o banco, é maior do que quando você empresta dinheiro para o governo federal. Enquanto de um lado o governo federal nunca ficou inadimplente com seus investidores, pelo menos desde a criação do Plano Real, nas instituições financeiras, CDBs, bancos e afins, a gente viu o número de bancos aqui no Brasil cair mais de 30% de 1996 para cá. E nos últimos 10 anos, contando em 2025, cerca de 40 bancos desapareceram, entre quebras e bancos que foram vendidos. Ou seja, a gente vê que é muito mais comum uma instituição financeira realmente quebrar, e quem está com CDB, com LCI, com daquele banco naquele momento, vai precisar recorrer ao FGC, esperar um prazo até 60 dias sem rendimento do título ali, para ver em que dia esse dinheiro vai voltar para sua conta. Então é óbvio que é uma desvantagem que a gente precisa levar em consideração. Outra desvantagem do CDB em comparação ao Tesouro é que esse não tem uma liquidez tão fácil quanto o Tesouro assim. E existe a possibilidade de quem quiser resgatar o CDB antes do prazo de validade não ter tanta facilidade para ter esse dinheiro de volta. Então é mais risco de crédito e é menos liquidez. Além disso, o prazo de vencimento dos CDBs, ele normalmente é mais curto do que os do Tesouro IPCA. Nessa própria imagem de exemplo que eu te mostrei aqui, por mais que eu olhei a plataforma na hora que o mercado de renda fixa já estava fechado após as 15 horas, ou seja, esses títulos aqui estavam bem restritos. Na média, se você entra enquanto o mercado está aberto, você vai ver muito mais ativos sendo negociados, mas eu queria mostrar para vocês que o vencimento aqui desses títulos, ele tá bem curto, ou esse ano ou o ano que vem. E na média, o que você vai encontrar de CDB são ativos de até 5, 6, 7 anos no máximo ali de vencimento. Enquanto que pro Tesouro IPCA, o mais curto que você encontra é de 4 anos. Mas você tem também títulos de 15 anos de vencimento, de 25 anos de vencimento. Além dos de juros semestrais, que a gente tem prazos ainda mais longos. Tá, Felipe, mas qual é a vantagem de se ter um prazo mais longo? Pensa comigo, na hora que você está investindo numa renda fixa, você vai pagar imposto de renda na hora do resgate, certo? É o caso do CDB e dos Tesouro IPCA. Se você alonga esse prazo de vencimento para mais longe, num título de IPCA+, por exemplo, você só vai pagar imposto de renda sobre o seu lucro lá na frente. E é natural que isso ajude a ir compondo o teu lucro ao longo do tempo. Uma coisa é você ter um título de renda fixa que vence daqui a 20 anos e outra coisa completamente diferente é nesses mesmos 20 anos você ter 4 títulos de renda fixa diferentes
diferente, vencendo a cada 5 anos. O imposto de renda desses vencimentos vai reduzir o teu lucro no fim. Então, sim, o prazo é uma coisa bem relevante para quem pensa numa rentabilidade de longo prazo. Beleza, então a gente viu que das duas partes tem vantagens e tem desvantagens desse tipo. O que é que você deveria fazer com o seu dinheiro? Qual é o processo, o passo a passo completo para você montar uma carteira escolhendo os melhores ativos para colocar dentro dela? É isso que eu vou te mostrar no detalhe como é que a gente pensa aqui no Clube do Valor. Porque a boa notícia por trás disso tudo é que com as estratégias certas você pode aproveitar o melhor dos dois mundos. Aqui no Clube do Valor a gente gosta de investir com base em estratégias sistemáticas, que são aquelas que a gente já comprovou que funcionam há décadas. Inclusive são essas estratégias que a gente usa para todos os nossos clientes, que já somam quase 4 bilhões de reais sob consultoria e gestão aqui no clube. E foi isso que nos fez ser a segunda maior consultoria do Brasil no ano 2025. Tô te falando isso porque se você quiser a nossa ajuda diretamente para te mostrar qual é o caminho certo e saber sempre qual é a melhor renda fixa para você comprar para o teu caso, considerando o teu contexto patrimonial, o teu perfil de investidor, aí eu preciso te convidar para uma sessão de diagnóstico 360, um espaço onde um dos nossos especialistas de investimentos vai olhar para a tua carteira, como você está investindo nesse momento, e de forma 100% personalizada vai te mostrar a única forma de você saber qual é o ativo que você deve comprar em cada momento. Como essa sessão é 100% gratuita, no mínimo você vai sair com uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje. Para você participar é só ler esse QR Code que está aparecendo aqui em algum lugar ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Agora, se você quiser aprender a fazer esse passo a passo de como montar uma carteira de investimento, saber qual é a melhor, vem comigo que eu vou te mostrar aqui. Vamos pensar juntos, tá? Existem 4 passos que você precisa percorrer para escolher qual é a melhor renda fixa da tua carteira. E o primeiro deles é entender quanto de renda fixa faz sentido para a tua carteira. E esse aqui é um ponto bem particular. Vem comigo aqui nessa planilha de simulação de carteiras que a gente tem aqui no clube, onde a gente considera exatamente o modelo de alocação dos investidores a depender de quanto de renda fixa que faz sentido para você ter. Imagine então uma carteira ultra conservadora. O cara quer ver somente o dinheiro dele subindo na renda fixa e aí ele prefere ter 100% da sua alocação nessa classe de ativo. Essa seria a forma que esse cara investiria. E aí se a gente olha para a performance desse portfólio aqui, nos últimos 10 anos o retorno foi de 12,5% ao ano e mesmo já desconsiderando a inflação no período foi de 6,4% ao ano. Então é um baita retorno positivo, principalmente quando você fala somente de renda fixa. Agora, eu sei que tem muita gente que não quer colocar só o seu dinheiro todo na renda fixa. E aí você pode ir para outros tipos de perfil, como o que a gente chama aqui de balanceado no Clube do Valor, onde você tem ainda a maioria da carteira em renda fixa, mais da metade, mas você começa a incluir renda variável também. A performance dessa carteira aqui nos mesmos últimos 10 anos, ela já foi um pouco diferente. Mais de 16% ao ano e mesmo abatendo a inflação ainda fica 10% de rentabilidade real. Em compensação, a volatilidade e o risco dessa carteira já passa a ser maior. E eu tô te mostrando isso aqui não é pra gente ficar focado em rentabilidade, até porque não tem como garantir rentabilidade passada olhando para o futuro. Mas é muito mais para te mostrar que existem modelos que definem a porcentagem exata de cada uma das classes de ativos. E esse é o primeiro e principal passo que a gente precisa definir para escolher qual é a melhor renda fixa para tua carteira. E isso aqui é o que a gente chama de macroalocação, selecionar qual a porcentagem de classe de ativos, que inclusive é o que explica praticamente 94% do retorno dos investidores no longo prazo. E é por isso que esse é o passo mais importante. Me conta aqui nos comentários quantos por cento da tua carteira hoje você tem em renda fixa. Você tá pensando em aumentar, tá pensando em diminuir? Deixa eu saber pra gente conversar. Beleza, pra gente seguir num exemplo aqui, vamos imaginar que a gente tá falando com uma pessoa ultra conservadora. Ela decidiu investir só em renda fixa. O segundo passo que ela precisa tomar é, dentro da renda fixa, como é que eu vou diversificar entre indexadores? Ou seja, quanto eu vou ter de renda fixa em inflação, que é o que a gente tá tratando no vídeo, quanto eu vou ter em pré-fixado, quanto eu vou ter em pós-fixado. Perceba que o ideal é também você definir esses 3 tipos de forma diferente dentro da carteira. E aí, para decidir isso com clareza, aqui no Clube do Valor, a gente foi testar no passado qual era a proporção perfeita para garantir o melhor risco, o retorno da carteira. E a gente percebeu que ter um peso maior da tua carteira de renda fixa em ativos de inflação traz um retorno e risco melhor. E isso tem uma razão muito clara. A inflação no nosso país, ela se comporta como variável independente. Lembra quando a gente estudava matemática lá no ensino médio, na faculdade, onde a gente falava de variável dependente e variável independente? Quando a gente estuda funções ali dentro da matemática, é exatamente isso que eu tô falando. E para não parecer uma loucura minha isso aqui, deixa eu dar um exemplo do dia a dia para você entender. Ora, todos os dias quando a gente acorda, a gente sabe que uma coisa acontece. O sol, ele nasce em algum momento aí na tua região que você tá. E por incrível que pareça, isso varia muito de estado para estado. Eu sou de uma cidade chamada Caruaru, no interior de Pernambuco, e eu tô acostumado a ver o sol nascer de 5h10 da manhã. A gente já tá vendo a luz começando a abrir o dia. Agora que eu moro no sul do país, em Porto Alegre, eu tô acostumado a ver o sol nascer de 7 alguma coisa da manhã. Felipe, mas o que é que isso
tem a ver com função, com X, com Y. E na verdade tem tudo a ver. Você deve concordar comigo que todas as vezes que o sol nasce, a temperatura do teu dia, a temperatura do ambiente que você está, ela começa naturalmente a subir um pouco mais, porque existe o calor do sol. Ou seja, o que a gente está falando aqui é que a variável independente dessa função nascer do dia é o nascer do sol. É por causa do nascer do sol que a temperatura começa a subir. Então, independente se o sol vai nascer de 5 da manhã ou às 7 da manhã, é somente depois desse evento que a temperatura realmente tem impacto. E por que o sol é a variável independente e a temperatura é a variável dependente? Porque seria completamente louco eu começar a dizer que quando a temperatura começa a subir, isso faz o sol nascer. Percebe que com o conhecimento que a gente já tem, isso não faz absolutamente nenhum sentido. E quando a gente pega esse conceito e traz de volta para o mercado financeiro, a gente entende que a inflação, ela é o nascer do sol. Ela é a variável independente. É quando a inflação varia que a gente vê todas as outras taxas do Brasil e da macroeconomia variarem junto. Os juros no Brasil sobe porque a inflação passou a subir. Os juros no Brasil passam a ficar mais controlados porque a inflação passou a ficar controlada. E a gente consegue ver isso aqui de forma gráfica nesse histórico dos últimos 25 anos do paralelo entre Selic e IPCA. O que você vai ver é que quando a inflação estoura, pouco tempo depois você vê um estouro da Selic junto. E o contrário também é verdade nesses ciclos que se repetiram ao longo da história. E aqui a gente encontra uma explicação mais filosófica do porquê que é melhor ter um peso maior em renda fixa e inflação na tua carteira. Porque afinal de contas, você quer estar atrelado à variável independente, aquela que causa os eventos e não somente aquela que é a consequência dos eventos. Que seriam, na verdade, renda fixa pós-fixada e renda fixa pré-fixada, que acabam sendo diretamente impactadas pela variação da Selic e não da inflação. Beleza? Então, no primeiro passo, a gente decidiu qual a proporção de renda fixa na tua carteira. No segundo, a gente viu por que faz mais sentido ter mais peso na renda fixa e inflação. O terceiro passo agora é definir, dentro dos indexadores, inflação, pós-fixado e pré-fixado, como é que você vai escolher cada um dos ativos de renda fixa da tua carteira. Porque, afinal de contas, nesse vídeo a gente já viu, dá para você emprestar dinheiro para o Tesouro Nacional e dá para você emprestar dinheiro para bancos e empresas financeiras. Cada uma com um risco diferente. E nessa equação, a gente consegue adicionar ainda um outro tipo de emissor, outra pessoa que você pode emprestar dinheiro, que são as empresas não financeiras. Juntos, esses três formam o que se chama de emissores da renda fixa. E aí, essa decisão aqui vai depender muito do perfil do investidor. Ah, Felipe, eu quero ser extremamente conservador, eu quero ficar no Tesouro Direto, mesmo que ele pague menos rentabilidade, mas eu sei que eu tô seguro, ninguém vai ficar inadimplente comigo, eu vou receber meu dinheiro de volta. Ou você pode ir para outro oposto. Ah, Felipe, eu sou um cara mais arrojado dentro da renda fixa também, eu prefiro emprestar ali para empresas não financeiras para ter uma rentabilidade mais alta. Porque afinal de contas é exatamente isso que você encontra no mercado. Olha essa aba aqui que eu tirei também um print na semana, que eu também tirei um print da plataforma de investimentos, mostrando aqui vários títulos de crédito privado, ou seja, emprestando dinheiro para empresas não financeiras, pagando IPCA mais 11, IPCA mais 10,5, IPCA mais 10. E um detalhe é que todos eles aqui são isentos de imposto de renda. Então é como se a gente estivesse falando de um CDB de IPCA mais 14, mais ou menos. Então sim, olhando estritamente para a rentabilidade, emprestar dinheiro para essas empresas aqui te pagaria uma rentabilidade muito maior. Além disso, eventualmente você vai encontrar ativos de ainda mais risco pagando IPCA mais 15, pré-fixados pagando 20%, como aconteceu na semana passada. E aí é nesse momento que você tem uma plataforma com um monte de opções, umas mais seguras pagando menos, outras mais arrojadas pagando muito mais, que a gente precisa vir com uma estratégia, com uma forma correta de escolher entre eles. E aí eu vou te mostrar como é que a gente toma essa decisão aqui no Clube do Valor. E o primeiro passo para isso é você sempre utilizar o limite máximo do FGC na tua carteira. Ou seja, para até R$1 milhão alocados na renda fixa, você vai procurar bons ativos financeiros que têm uma rentabilidade na média um pouco mais alta, mas ao mesmo tempo trazem para você o limite de garantia do FGC caso alguma coisa dê errado. Ah, Felipe, então porque um ativo é coberto pelo FGC, eu posso entrar ali sem medo e comprar o que tiver maior rentabilidade? Não, isso não é verdade. O que a gente faz aqui é passar cada um dos emissores bancários pelo que a gente chama de análise própria de crédito, que é basicamente entender se aquele banco, cooperativa ou empresa financeira está bem das pernas financeiramente falando. Se sim, ele vai ganhar um sinalzinho verde aqui nessa planilha, como você percebe que tem vários dos emissores bancários. Se não, esses ativos vão ganhar uma nota vermelha, um sinal vermelho aqui nessa lista de ativos, dizendo que não, mesmo com o FGC, não faz sentido você emprestar para aqueles emissores, porque a chance dele quebrar é muito mais alta. Então, usa o FGC, mas ainda assim escolhe bem os teus ativos para ele não ter chance de quebrar. Depois disso, para quem já chegou no limite do FGC na carteira, aí tem um outro passo a ser dado, onde dá para começar a colocar títulos públicos com mais firmeza pela segurança, ou dá para fazer um processo parecido de análise de risco de crédito dos ativos de crédito privado. Aqui a gente também tem uma metodologia própria para isso, onde várias delas são
aprovadas, outras ficam no sinal amarelo de atenção e várias outras entram no sinal vermelho que não fazem sentido para nenhum investidor nesse momento. E assim você garante que você compõe a tua carteira com os ativos de maior rentabilidade possível, mas com o risco mais controlado possível também. E aí depois de selecionar os emissores, ainda tem o quarto e último passo. Qual é o prazo de validade que você vai escolher para cada uma dessas rendas fixas? E o que a gente costuma fazer aqui é mesclar prazos diferentes. Nem muita concentração em ativos de curto prazo, nem muita concentração em ativos de prazo longo demais. O que você quer é ter um pouco de dinheiro em cada um dos prazos que vão vir ainda no futuro. Assim, você reduz o risco de você ficar preso por muito tempo numa taxa que não é tão boa assim. Isso é o que a gente chama de estratégia da escada na renda fixa, que dá para exemplificar com essa imagem que eu estou te mostrando aqui na tela de um cliente real, com vários fluxos de vencimento de renda fixa em vários anos diferentes. Isso demonstra que todo ano ele vai ter uma certa liquidez de renda fixa na carteira para ele comprar um outro ativo de prazo mais longo e assim ir fazendo o processo que a gente chama de rolagem da escada, mantendo uma rentabilidade média da carteira o mais alto possível. Existem 3 mudanças que você precisa fazer na tua carteira de investimentos ainda em 2025 para começar a viver de renda. E eu vou te contar cada uma delas no dia 13 de maio, às 19 horas, em um evento 100% gratuito chamado Carteira de Investimentos para Viver de Renda. E ele é exclusivo só para quem quer ter uma estratégia muito clara de como viver de renda. Para você se inscrever é só clicar no segundo link da descrição do vídeo. Então esses são os 4 passos para você montar a sua carteira de renda fixa. Ou seja, os 4 passos são quantos por cento de renda fixa você quer ter na carteira. Dentro da renda fixa, como você vai diversificar entre os indexadores. Dentro dos indexadores, como você vai escolher cada emissor dos ativos. E por último, dentro de cada ativo, qual prazo de vencimento você vai escolher. Com esse passo a passo, não tem como você ficar na dúvida de qual é o melhor e qual é o pior. A resposta para isso vai estar internamente dentro da tua carteira. Agora, me conta aqui embaixo nos comentários, esse vídeo fez sentido para você? Você conseguiu compreender os conceitos? Isso agregou valor na tua vida? É muito importante para mim e para toda a nossa equipe entender isso junto contigo. Dito tudo isso, se você quiser entender como é que você montou uma carteira de investimentos inteira na prática e em detalhes, mesmo que você esteja começando do zero, aí eu te convido a assistir esse outro conteúdo aqui, que eu te contei tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.